mês de março está no terceiro dia e o mês de março também traz um alerta muito importante. Por isso que tem o Março Lilás, porque faz alerta para o câncer do colo de útero. Esse mês é marcado exatamente por isso, com a preocupação para com as mulheres, mas essa data ela chama atenção para esse colo de uterino. A campanha Março Lilás conscientiza para a prevenção e combate desse câncer. Somente em 2020, registrou mais de 700 casos no Amazonas, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, ligado ao Ministério da Saúde. Quem conversa com a gente agora, ao vivo, sobre esse assunto, é o diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas e médico mastologista Gerson Mourão. Presidente, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, que a gente elucidar a nossa população sobre essa questão desse câncer que ainda representa uma grande chaga dentro do nosso estado. Nós gostaríamos muito de antes agradecer ao senhor, sabemos da sua vida muito cheia, o trabalho a todo momento e ter tirado um tempinho para conversar conosco. Muito obrigado. Na realidade, o que é o câncer do colo de útero, doutor? A primeira noção que é de uma doença sexualmente transmissível. Essa, eu diria que é a questão mais fundamental na nossa discussão hoje aqui. E por se tratar de uma doença sexualmente transmissível, o primeiro passo que a população tem que ter um compromisso é ter suas relações sexuais usando camisinha. Nesse pacote da camisinha, eu diria assim, que ele estaria prevenindo não só o câncer do colo, como outras doenças sexualmente transmissíveis, e a grande questão de filhos, que a gravidez na adolescência é um grande problema hoje de saúde pública. Então, a camisinha resolveria tantas questões, inclusive o câncer do colo. A camisinha resolveria tantas questões, inclusive o câncer de colo. Pois não. Exatamente. Para você ter uma ideia, o que acontece? O câncer é uma doença sexualmente transmissível, você tem uma relação sexual sem a camisinha, essa pessoa adquire um vírus chamado HPV e, a partir daí, a doença se desenvolve. O segundo ponto é justamente o seguinte, mas espera lá, o câncer nasce da noite para o dia? Como é que é isso? Não. Você tem a sua relação e você leva em torno de 10 anos para a doença se manifestar. Então, veja que você tem como prevenir e tem um tempo longo para descobrir essa doença. Então, existe uma falha em algum local que, no transcorrer da nossa entrevista, eu vou tentar esclarecer. A rede pública de saúde, tanto estadual quanto municipal, essas redes estão preparadas para receber as mulheres que queiram já fazer uma prevenção? Sem dúvida. Uma outra... Para o passado, onde a cobertura do preventivo era muito baixa, hoje nós temos uma cobertura significativamente alta. Mas o grande problema, Patrick, não é que a pessoa tem acesso ao preventivo, né? Elas estão tendo acesso. O problema é como resolver a questão depois que ela descobre uma alteração no seu preventivo. Aí havia cruz. E agora eu vou colocar uma coisa para vocês entenderem, a população também que está nos assistindo. A Fundação SECOM, onde os casos chegam avançados dentro da nossa fundação, e nós temos um gasto anual de quase 20 bilhões, e isso poderia ser facilmente controlado, nós temos que entender como se fosse uma cadeia de produção, né? Vocês preparam e entregam para o SECOM. Então, esse produto que está sendo entregue para o SECOM é um produto de um câncer avançado que não era para ser assim, se a rede primária e a rede secundária conseguissem dar uma resolução rápida para aquele preventivo alterado, para a biópsia que teria que ser feita fora do SECOM. Com isso, essas pacientes chegariam ainda com possibilidade de serem salvas, sem ter gasto com quimioterapia nem radioterapia. Então, a falha
está fora da Fundação SECOM. É isso que precisa ser debatido. Quinta-feira agora nós vamos abrir um grande debate com a Ciência, com o grupo do interior, com o prefeito, todo esse grupo, para a gente tentar ver como se viabiliza isso. Para você ter uma ideia, ano passado, nós tivemos uma informação que, por exemplo, no interior, uma mulher faz o seu preventivo, quer dizer, ela tem acesso ao preventivo, mas ela leva em torno de 6 a 8 meses para ter esse resultado. Então, se perde o que há de mais importante, que é a prevenção. Pois é, e esse tempo todo de espera, a mulher faz lá o exame, mas para ter o resultado, quase um ano, de 6 a 8 meses, quando ela vai ver o resultado, já Exatamente. não adianta mais, a situação já está bem pior e aí complica mais. Bem, ah, quais são os sintomas para aquela mulher que está ouvindo a gente agora, está tendo o conhecimento e a participação do senhor? Quais são os sintomas aí que definem esse problema na mulher? A primeira coisa que a população tem que saber é que os sintomas, quando aparecem, por exemplo, dor ou sangramento, essa doença já pode estar no estadiamento avançado. Então, isso é a primeira coisa. O câncer carrega um grande segredo dele, câncer de mama, o câncer que você imaginar, de pulmão, aonde que for o câncer, eles carregam a senha. Eles não dão sintomas. Quando eles dão sintoma, a doença já está avançada. Daí porque é importante se fazer o preventivo, e quando você identifica alterações nesse preventivo, que daqui a 10 anos poderia se transformar no câncer, é nesse momento em que você tem que intervir. Então, não espere sintomas. A melhor coisa nesse momento é se discutir, faça seu preventivo anual, porque esse sintoma de sangramento e dor já são sintomas muito tardios. Muito importante essa fala do senhor também de dizer não espere os sintomas. Faça logo o preventivo assim que puder. Isso vai ajudar bastante gente, né? Doutor, Patrick, deixa eu, pois não. porque teu programa eu sei que vocês espalham isso muito bem por aí, eu não posso perder esse momento para falar um pouquinho da vacina, é coisa rápida. Se nós começamos no país a começar isso aqui, que foi em 2013, começou a vacinação. Então, um embate que nós vamos ter nesse momento, passada a pandemia, é que realmente se faça uma vacinação em massa, tanto na capital como no interior, daquela jovenzinha de 9 a 14 anos e dos meninos de 11 a 14 anos. Por que isso é importante? Porque, veja o detalhe, nós temos duas armas poderosas que precisam ser muito bem utilizadas: o preventivo e a vacinação. Então, a vacinação, se você conseguir vacinar esse grupo, essa geração que foi vacinada agora, daqui a 8 a 10 anos, nós não teremos, era uma geração que era salva do câncer de colo, e essa vai ser a nossa grande luta também nesse momento. Correto. E o senhor pode fazer a intervenção que o senhor julgar necessária, não tem problema não, Obrigado, porque a Patrick, gente obrigado. compreende, não é de hoje, a preocupação do senhor, não só como médico, mas como gestor de unidades de saúde do nosso estado. Bem, existe aquele exame chamado Papa Nicolau. Ele ajuda nessa situação do câncer do colo uterino, doutor? Patrick, essa foi a pergunta fundamental que você me fez hoje. É assim, o Papa Nicolau, vulgarmente não, popularmente chamado de preventivo, ele foi descoberto há mais de 60 anos por essa pessoa chamada Papa Nicolau. E ele fez uma prospecção dizendo exatamente o seguinte: a partir desse exame agora, as mulheres não vão mais morrer de câncer de colo. E aí você vê, 60 anos depois, dentro do nosso estado, você vê essa tragédia que pode ser absolutamente evitável, desde que as mulheres não só fizessem o preventivo, mas tivessem acesso dentro da rede primária e secundária, né? Quer dizer, Censa e Suzan, para resolverem essa questão das biópsias, né? Então, assim, o preventivo é um exame vital. Ele é tão vital para descobrir a doença que o próprio Ministério da Saúde diz até o seguinte: se você está fazendo seu preventivo todos os anos, 3 anos seguidos, ele der
negativo, um aparecinado, você pode fazer um a cada 3 anos. O que ele quer dizer com isso? Que o poder de descobrir a doença é fenomenal. Nós não podemos perder a esperança dessa questão do preventivo. Eu acho que o que nós estamos precisando é pegar atores sociais para que possam disseminar e desmistificar essa ideia de que o preventivo não presta. Eu fiz o preventivo, quando acaba a doença aparecer e tal. Nós temos que romper com isso, Felipe. O Patel? Entendi. Agora... Ele é absolutamente seguro. Nós não temos outra saída para salvar a população além da vacina. Compreendo. E a partir de que idade, hein, a mulher deve começar a fazer o exame? Do preventivo. A partir de que idade a mulher deve começar a fazer o preventivo? Olha, tão logo ela inicia a vida sexual, entendeu? Ou seja, já que se trata de uma doença sexualmente transmissível, então, quando ela pensar em ter fazer a sua relação, que ela já comece a fazer o seu preventivo. E o preventivo maior, que é o uso da camisinha. Tem alguma idade que a mulher já começa a poder ter esse problema ou não tem idade não? Pode ser jovem, pode ser meia idade, como é que é isso? Patrick, a primeira coisa que nós temos que ter a ideia é assim, é nacional, que é seguido pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto Nacional do Câncer, que normatiza o Brasil todo sobre essa questão do preventivo. Olha o que eles dizem. Faça o preventivo a partir qual seria o grupo que nós íamos cobrir? De 24 a 65 anos de idade. Esse é o grupo que o INCA preconiza. Ou seja, pode aparecer antes? Pode. Na nossa região aparece a idade. Então, você pode começar... A ideia que tem que ficar seria exatamente essa. Está tendo relação sexual, não interessa a idade. Faço o preventivo. Não, eu tive minha relação com 13 anos, estou tendo relação, faço o preventivo. E não esqueça de fazer a vacinação. Essa é a ideia que tem que ficar aqui. Isso já deveria ser, por parte das mães, dos pais, uma ideia geral familiar em casa para com as filhas? O Patrick, você falou, lá vai uma coisa de fundamental importância. É o processo de educação. Provavelmente essas mães com essas filhas agora, da atualidade, elas têm uma visão totalmente diferente do que tinha a minha avó ou a minha mãe. Né? O que está faltando é justamente isso que você acabou de falar, que ocorra uma educação voltada para a cultura do preventivo, dentro de casa, enfim, na televisão, na rádio. Então, nós temos que massificar essa ideia. Se nós quisermos mudar a história do câncer desse estado, não tem outra maneira. Né? Temos que pegar atores sociais para aparecerem na rádio, televisão, dizer que fazem o exame todos os anos, que estão muito bem, etc. É isso que tem que ser feito. Pois é, achei muito interessante uma das falas iniciais que o senhor ainda há pouco falou, quando o senhor disse, o Fundação SECOM está lá, mas tem que observar antes de chegar até a Fundação SECOM, os outros agentes, né? Exatamente, Patrick, porque assim, as pessoas chegam, elas olham o produto final dessa cadeia, vamos supor, dessa cadeia de produção, né? Cadeia de produção cai lá dentro do SECOM. O que acontece? Aí as pessoas reclamam, olha, o paciente está lá sangrando, sabe? Então, para a gente, o que eu quero é que as pessoas trabalhem fora do SECOM para que a gente possa contornar as tragédias que estão chegando dentro da nossa fundação, entendeu? Porque, assim, a maioria das pessoas olha o gasto que você tem com caso avançado. Você faz radioterapia, você faz quimioterapia, ela vai para o cuidado paliativo, depois disso elas são transfundidas, elas têm que fazer o que a gente chama de nefrostomia lá, porque senão elas morrem, tem que fazer hemodiálise, enfim. Todo este gasto que nós temos é praticamente único e exclusivamente com as pacientes de câncer do colo. Então, assim, não se concebe mais, nos dias atuais, 60 anos depois, nós termos um preventivo absolutamente capaz de mudar uma história e essa gurizada toda usando camisinha, que a gente ainda continue chegando nesse estágio que nós estamos. Isso é um estado primitivo, Patrícia. Para você ter uma ideia, há 30 anos atrás eu fui dentro da ciência dar uma palestra sobre câncer de mama, naquela época eu tinha chegado da minha residência,
E aí, quando eu sentei para esperar o pessoal que estava chegando, eu olhei assim, um panfleto que dizia assim: ainda o câncer do colo do útero. Olha, Patrick, 30 anos atrás. Hoje, 30 anos depois, ainda câncer do colo do útero. Então, isso exato. não é mais concebível no nosso estado. Agora, doutor, tem alguns pais, mães, que têm uma certa são reticentes em relação àquela vacina do HPV, que é aplicada nas escolas, né? Aproveitando o público escolar, que é jovem, que está lá. Exatamente. Eles têm Melhor razão? coisa. Não, não existe fundamento nenhum, né? Eu me lembro que quando na Suécia, os Estados Unidos muito conservador, né? E na Suécia eles muito mais liberais, a pílula anticoncepcional, quando foi lançada, foi um escândalo no mundo, porque diziam que quando você pede para o jovem, a menina usar a pílula anticoncepcional, desperta ela para o sexo, entendeu? E aí o que foi que aconteceu? Isso foi orientado dentro das escolas e não houve aumento nenhum, entendeu? Então, essa ideia que se tem, primeiro, de que a vacina vai despertar a pessoa para a questão da relação sexual, ou que a vacina vai fazer mal, isso tem que ser derrubado ontem, não é nem hoje, é ontem que está sendo derrubado isso, e dentro das escolas. Correto, Entendeu? Dentro das correto. escolas mesmo. Diretor-presidente. Eu acho que essa juventude tem que educar o pai. Entendo. Correto, é isso mesmo. Os pais, aliás. É isso mesmo. Tranquilo, Patrick. Diretor-presidente da Fundação SECOM, médico mastologista, um dos mais respeitados do país, Gerson Mourão, muito obrigado pela participação do senhor. A gente espera em breve conversar sobre esse assunto, mas já com a ideia diferente da nossa sociedade. Muito obrigado e tenha um bom dia. Abraço, Patrick. Obrigado também. À disposição de vocês.